Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todo mundo esteja bem, se cuidando. Vamos começar então a sessão de hoje, né? A ideia é a gente tentar resolver os exercícios das atividades 3 e 4, né? A atividade 4 foi prorrogada até o final da noite de ontem, espero que vocês tenham conseguido fazer também. Vamos discutir as duas hoje e se alguém quiser perguntar alguma coisa de exercício da lista, por exemplo, a gente pode fazer isso também, se houver tempo, tá? Como é que vocês querem? Vocês querem começar discutindo alguma coisa da atividade? Ou a gente já vê ela direto, vamos fazendo? Como é que é? Lucas, pode falar. Se você quiser abrir o microfone ou escrever no chat, fica à vontade, tá? Ah, tudo bem, apertou sem querer. Vamos começar resolvendo ou vocês querem comentar alguma coisa pra gente começar a discussão ou começar resolvendo? Tá bom. Legal. Ah, joia. Então vamos passar aqui para a tela. Esse é o exercício da atividade 3 que a gente propôs, né? Ele é um exercício bem clássico, não tem nenhuma novidade, exceto para quem, como você está vendo isso pela primeira vez, né? Vamos lá, então o exercício fala que a reta y igual a 10x é tangente ao gráfico dessa função cúbica aqui, né? O que isso quer dizer? Vamos lembrar primeiro de tudo qual que era a equação da reta tangente, foi uma das coisas que a gente viu na nossa última aula, né? A gente lembra que a equação geral de uma reta tangente ao gráfico de uma função num ponto x0, f de x0 tem essa cara aqui, né? Y menos f de x0, f' de x0 a gente viu que era o coeficiente angular, vezes x menos x0, tá? Essa é a cara geral de uma reta, da equação de uma reta tangente. E nesse caso, está dito para a gente aqui que y é igual a 10x. O que isso significa? Significa que 10 é o coeficiente angular da reta e, portanto, a gente sabe que f' no ponto x0 em questão é 10. Então, essa é uma primeira informação que a gente tem, né? F' de x0 é igual a 10. E como é que você deriva 3x ao cubo mais 2x² mais 5x menos 4? Bom, a gente fez na classe como deriva um polinômio, né? É a derivada de um polinômio, a gente tem aquela regrinha do tombo, desenvolvemos isso na classe. Então, e a derivada da soma é soma das derivadas, tudo mais, né? Isso eu acho que a gente não chegou a fazer na classe, mas vocês podem ter visto lá na videoaula que eu gravei, né? Lá a gente tem a derivação das regras de derivação de somas, produtos, compostas e quocientes, né? Então, derivando isso aqui, a gente tem 20... Era isso mesmo? Eu acho. Isso, tá certo. Ops. A gente vai ter 9x² mais 4x mais 5 igual a 10. Tá? Isso vale no ponto x0, que é o ponto abscissa do ponto de tangência. Todo mundo ok até aqui? Tudo bem, né? Vamos em frente então. Isso aqui vira uma equação de segundo grau, tá certo? Todo mundo sabe resolver. 9x² mais 4x0 menos 5 igual a 0. E bom, aí você usa o Bhaskara, o que você preferir aqui, né? Você consegue ver o quê? Que as raízes são menos 1 ou 5 nomes, né? Certo? É a aplicação direta do Bhaskara, né? O delta vai ser 16
mais 180 dá 196, a raiz disso é 14, então vai ficar menos 4 mais ou menos 14 sobre 18, tá bom? Então são esses os valores que a gente tem aqui para as raízes da equação. E aí, nesse momento, a pessoa tem uma tendência forte a querer marcar a alternativa D, né? Tem dois valores possíveis, mas a gente tem que lembrar que tem um cuidado a mais aqui. Qual que é o problema? Você só achou o coeficiente angular, né? E você sabe que tem muitas retas com o mesmo coeficiente angular. Então o que a gente precisa é, além do coeficiente angular, saber que o ponto em questão é um ponto do gráfico da função, né? Então a gente tem essa informação, x0 igual a menos 1 ou x0 igual a 5 nonos, e o que a gente precisa fazer? Escrever as duas equações agora e ver qual delas dá exatamente y igual a 10x, né? Então a gente tem duas equações de reta tangente possíveis, uma para cada um dos pontos ali, então uma delas é y menos f de 1 é igual ao f' de x0, que a gente já sabe que é 10, vezes x menos 1. E a outra, y menos f, f de menos 1, né? E aqui vai ficar x mais 1, menos 1. F de 5 nonos. O f' de 5 nonos, em vista da equação que a gente tem, também é 10. Tá certo? E aí agora é fazer todas as contas, né? Quanto que vale f de menos 1? A gente tem que fazer essas contas. Bom, aí é um exercício de pura computação mesmo, né? Você vai ver que esse aqui vai te dar... A gente fez isso no gabarito, né? Y igual a 10x. E essa outra aqui dá uma equação um pouquinho diferente, que não é y igual a 10x, tá? Então o que acontece? A gente vai ter que... O único ponto onde a reta tangente é exatamente y igual a 10x é o ponto x0 igual a menos 1. Existe um outro ponto dessa função cúbica cujo coeficiente angular da sua reta tangente naquele ponto é 10, e esse ponto é exatamente 5 nonos. Mas essa reta, apesar de ter coeficiente angular 10, não é essa aqui, ela não passa pela origem, né? A situação não dá para fazer exatamente o gráfico, lá no gabarito eu botei. Você tem lá o ponto menos 1, você tem a reta y igual a 10x aqui, super... Bom. Aí. Y igual a 10x aqui, né? Uma reta super vertical. Vou tentar fazer isso direito, vai. Tentar puxar alguma coisa mais retinha. Isso. Vamos supor que essa é a reta y igual a 10x, né? Você tem o ponto ali menos 1. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que no ponto menos 1, você tem uma cúbica aqui que é, nesse ponto, a reta tangente... É difícil desenhar aqui, desculpa, mas é uma função cúbica, eu não sei como é que são as raízes, ela poderia ter 3 raízes, mas nesse ponto ela tem sua reta tangente com um coeficiente angular 10, e num outro ponto mais lá para frente tem uma reta paralela a ela que tem coeficiente angular 10 também. Tá certo? Isso aqui não funciona. Dúvida nas contas, gente? Deixa eu ir para a tela de chat. Alguma dúvida no processo de solução desse problema? Ok, né? Tranquilo. O que era importante nesse exercício? Já te ajudo já, Isabel, só um minuto. O importante nesse exercício era a gente perceber o quê? Que só a informação do valor da derivada não me permite determinar qual é o ponto de tangência, né? Você tem gráficos de funções onde a reta tangente é a mesma,
Inclusive é a mesma, não precisa nem ser só paralela, a mesma em diversos pontos, né? Se você pega, por exemplo, o gráfico da função seno de x, uma função periódica, né? Em todos os pontos aqui, que a gente vai chamar de pontos de máximo, a reta tangente é exatamente a mesma, y constante igual a 1, tá certo? Então, todas elas têm o mesmo coeficiente angular, mas não só isso, a reta é a mesma. É uma mesma reta tangente em vários pontos diferentes. Isso pode acontecer. O que pode acontecer? Você pode ter o gráfico de uma função que tem duas retas tangentes paralelas, né? Faz de conta que isso aqui é uma função que vem assim, desce e aqui passa aqui de novo. São dois pontos distintos com retas tangentes paralelas. Também pode acontecer. Então o importante era você tomar cuidado e não cair nessa aqui, né? Você tem dois valores onde a derivada vale 10, mas só num deles, esse aqui, você tem a reta tangente naquele ponto dada pela equação prevista y igual a 10x. Vamos ver a dúvida da Isabela. Desculpa, Isabel de Carvalho, né? A primeira linha em preto. A primeira linha em preto, você deve estar falando dessa equação aqui, né? Essa equação aqui, ela diz o quê? É a equação geral da reta tangente ao gráfico de qualquer função derivável num ponto. Então, se você tem uma função qualquer, tá? Tem aqui o ponto x0, o valor f de x0. Como é que eu escrevo a equação da reta tangente nesse ponto? A gente faz aquela coisa, né? Você pega um ponto diferente do x0 e olha o f de x0 mais h e compara. E se calcula f de x0 mais h menos f de x0 sobre essa diferença o coeficiente angular. Você faz o h tender para zero, você fica com a situação limite em que a reta tangente é exatamente essa aqui. Então, essa reta tem isso aqui como equação. Aquela y menos y0 igual a mx menos x0. Quem é o y0? F de x0, o x0 é x0 e o m é a derivada da função no ponto. Tá certo, Isabel? Ok, a Isabela Portinari. Professor, só uma coisa. Eu não entendi conceitualmente por que igualar as funções está errado. Vamos lá, quais funções, Isabela? Y igual a 10x e a função cúbica? Ah, perfeito. Então vamos tentar ver isso. Eu vou tentar abrir uma folha nova aqui. Botar um zoom adequado. Pronto. A gente consegue fazer bastante coisa assim. Vamos lá. Você queria olhar para essa equação, né? A gente tinha f de x uma função cúbica lá, né? Vamos ver se eu lembro. 3x² mais 2x. 3x³ mais 2x² mais 5x menos 4. Tá? Você tem essa função cúbica e é fornecido para você que y igual a 10x. Desculpem, é a equação da reta tangente, né? Veja, igualar essas duas funções, né? Você escrever essa equação f de x igual a y aqui, vai te produzir o quê? Essa equação de terceiro grau, o que já assusta um pouquinho a gente, porque nem todo mundo sabe de cor a fórmula para a equação de terceiro grau, né? E ela, o que significa? Resolver. Se você tivesse alguma maneira de encontrar as soluções dessa equação, o que você ia encontrar? Todos os pontos onde a reta y igual a 10x cruza o gráfico da função cúbica f de x. Então, geometricamente, a situação que você teria
seria mais ou menos essa aqui, né? Você tem lá a tua função cúbica, tem lá y igual a 10x, certo? Deixa eu fazer a reta. Ops. Ué. Você tem lá a função cúbica y igual a 10x, ok? E aí o que acontece? Por exemplo, você pode ter, a gente já viu que ela é tangente nesse ponto aqui, mas veja que a função cúbica podia ter um comportamento diferente, né? Ela podia tangenciar nesse ponto, virar aqui e subir. Então, com a equação que você construiu, você encontrar esse ponto, que é um ponto onde f é igual a y, mas não são tangentes. Tá? Então, eu não quero só que os gráficos se cruzem. Eles têm que se cruzar, se tocar, na verdade, como acontece no ponto -1, mas, além disso, tem que ser um ponto onde o gráfico da f e a reta se tocam de maneira tangente. E de maneira tangente quer dizer o quê? Que o coeficiente angular da y é igual à derivada da f naquele ponto. Tá claro? Entendeu, Isabela? Igualar as funções é exatamente pedir os pontos de interseção. E a gente não quer só que eles se interceptem. Eu quero que eles se interceptem de maneira tangente. A Lara pergunta como que eu cheguei no 9x2 mais 4x mais 5. Isso aqui foi a derivada dessa função, né? Se você tem que a f tem essa cara, quem que é f' de x? Bom, a gente precisaria aprender a ter ferramenta para calcular mecanicamente essas derivadas, né? E como é que a gente pode fazer isso? A gente viu na classe que se você tem, acho que foi na última aula presencial, x elevado a n, né, se isso aqui é tua g de x, a derivada desse cara era exatamente n vezes x a n menos 1, tá bom? Então é aquela famosa regrinha do tombo que a gente sempre ouviu falar na física, por exemplo, quando está no ensino médio, né? Você tem a equação horária da posição, como é que determina a velocidade? Quando é um polinômio, se aplica essa regrinha do tombo. Uma outra coisa que a gente não viu, mas que estão nos vídeos, depois a gente pode até pensar em assistir esses vídeos e discutir, fazer sessões de dúvidas para eles, é o seguinte, são as regras de derivação, né? Então, o que a gente está usando aqui? Se você tem duas funções somadas, a derivada da soma é a soma das derivadas. E, se você tem uma constante k vezes f, a derivada disso num ponto x qualquer é a constante vezes a derivada da f. Tá bom? São essas propriedades que eu estou usando aqui. Então vamos ver devagarzinho. Se você tem a f desse jeito, vamos lá, é uma soma, né? Então como é que eu vou derivar essa soma? Eu vou derivar cada pedacinho. Quanto que é a derivada de 3x ao cubo? O 3 é uma constante fica. E quem que é a derivada de x ao cubo? Pela regrinha do tombo é 3 vezes x ao quadrado. Vai ficar 3x ao quadrado. Derivei a primeira parcela. A segunda parcela, quem que é? 2x ao quadrado. Como é que eu vou derivar isso? Tem uma constante, ela fica. E depois a derivada de x ao quadrado, por essa regrinha aqui, é 2 vezes x a primeira, que é x. Derivada de 5x, como é que faz? O 5 é uma constante fica. E o x, tomba 1, fica 1 vezes x elevado a 0, e x elevado a 0 é 1. E a constante 4, bom, 4 é derivada de uma constante, qual que é o coeficiente angular da reta tangente a uma função constante, né? Pega função constante igual a 4. Quanto que é a derivada dela? Qual é a reta tangente ao gráfico da função nesse ponto? É a própria reta, cujo coeficiente angular é 0, tá bom? Tudo isso você poderia também calcular pela definição, né? Então, vamos fazer essa conta aqui, depois eu te mostro como faria pela definição, tá? 4x mais 5.
Então a gente tem essa expressão para a derivada, e é isso que vai ser o coeficiente angular da f no ponto x0. Tudo bem? Então é desse jeito que a gente faz essas contas aqui. Bom, você já entendeu? A gente não precisa, mas poderia calcular esse limite pela definição, né? Como é que você calcula o f' de x0, se você quiser? Isso é o limite, quando x tende para x0, do f de x menos f de x0 sobre x menos x0, tá? Você faz essa conta com essa expressão aqui, põe em evidência tudo que puder, fatora o que puder, vai cancelar um monte de coisas e vai sobrar exatamente uma expressão, essa expressão aqui, calculada no ponto x0, tá? Acho que é bastante instrutivo tentar fazer isso. Ou faz dessa maneira, ou se quiser com aquele outro limite também, que é limite quando h tende para 0, de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, tá? Ambos vão produzir, obviamente, o mesmo resultado. Aqui você vai abrir cada um desses caras com x0 mais h ao cubo e tudo mais usando o binômio de Newton, e no de cima usa aquelas fatorações polinomiais que a gente viu na lista 0. Tudo bem? A Fernanda tem uma pergunta aqui. Está com uma dúvida no outro exercício. Se a f é limitada e g é negativa para todo x, e g, o limite da g quando x vai para 0 é 0, então o módulo da f mais 1 sobre g é menos infinito. Posso explicar essa afirmação, sim. Deixa eu só ver, acho que a Lara voltou na questão anterior. Nessa expressão, o f de x0 é o ponto que eu quero achar? Sim, na verdade, nessa expressão, nesse limite aqui, o f de x0, na verdade, não é o ponto que você quer achar. O exercício em questão que a gente está falando, ele pede para você descobrir o valor do ponto x0, né? Então, é um ponto do gráfico, onde a reta tangente tem coeficiente angular 10. De qual gráfico? Do gráfico dessa função aqui. Então, o f de x0, quem que é? 3x0 ao cubo, mais 2x0 ao quadrado, mais 5x0 menos 4. As contas que a gente fez permitiram descobrir o valor de x0. Uma vez que você sabe o valor de x0, você substitui aqui e acha a ordenada desse ponto, o valor de y dela, tudo bem? Ok. Então a Fernanda tem uma dúvida num outro exercício, quer dizer, vamos supor que... Deixa eu tentar apagar isso aqui. Você tem uma g limitada negativa, né? Desculpa. Uma g limitada não, né? Uma g que tende para 0 e é negativa. E aí pede para estudar o limite da 1 sobre g mais uma função limitada. Acho que assim paga mais rápido, né? Ótimo. Vou apagar aqui esse pedacinho também. Então vamos lá. Como é que estava o que você estava propondo? Você tem uma f limitada. O que quer dizer isso? Quer dizer que o módulo da f nunca excede uma certa constante, né? Menor ou igual que um certo m. E você tem uma função g cujo limite, quando x tende para 0, é 0. E a g é negativa, né? Tá, então vamos pensar. E aí ele pede para você estudar o limite, quando x tende para 0, do módulo de f de x mais 1 sobre g. Tá? Por que isso é menos infinito? Bom, vamos pensar. A partir dessa informação aqui, partindo desse ponto,
que a gente pode dizer de 1 sobre g de x? Qual é o sinal disso? Se g é negativo, 1 sobre g também é negativa. Tá certo? E aí o que a gente vai ter? Quanto que é o limite de 1 sobre g de x quando x tende para zero? Aqui tanto faz pela esquerda ou pela direita, né? Se a g é sempre negativa, como é que a gente interpreta isso? X tendendo para zero, g de x fica próximo de zero. Então aqui é o número fixo constante igual a 1 e g está se aproximando de zero. O que isso quer dizer? Que esse quociente tem um numerador fixo e um denominador cada vez mais próximo de zero. E, portanto, essa conta tende a crescer. O resultado é um número cada vez maior, numerador sempre positivo, denominador sempre negativo. Então ela vai ficar, o resultado é sempre um número negativo e cada vez maior em módulo. Então esse limite é menos infinito, tudo bem? Então esse cara aqui tende para menos infinito, e esse aqui não passa, mesmo que não exista o limite da f, isso aqui não passa de uma constante. Por exemplo, isso aqui está preso entre menos 3 e 3. Somado entre uma coisa com uma coisa que vai para menos infinito, certamente isso aqui vai tender para menos infinito. Tá? Mesmo que a f não exista, você pode pensar assim, estando ela limitada, o que acontece é que, como o outro fator vai para menos infinito e ela fica o módulo de f preso entre dois números reais, essa soma vai tender para menos infinito também. O que daria problema aqui é se a f não fosse limitada, né? Aí você poderia ter este fator, esta parcela tendendo para mais infinito, e essa aqui para menos infinito. Aí sim seria uma indeterminação. Tá claro? Legal. Mais alguma dúvida no exercício 3? Alguma coisa correlata? A gente passa para o 4. F de x estar em módulo faz alguma diferença, sendo ela limitada? Aqui, não. Tá? É que o que a gente diz é só uma coisa que o pessoal se confunde, né? Quando você fala que a f é limitada, eu digo que o módulo é menor ou igual que m. Isso quer dizer que o gráfico dela não explode nem para mais infinito, nem para menos infinito. Tá? Então, se você pega... O que quer dizer que a f é limitada? Por exemplo, ela podia estar limitada aqui embaixo por menos 3 e aqui em cima por 2, né? Então você tem lá um limitante superior que é o 2, um limitante inferior que é o menos 3. Eu não sei como é que é o gráfico da f, mas eu tenho certeza que ele não sai daqui de dentro. Tá? Por exemplo, isso. Essa é uma função limitada, aqui é o 2, isso é meio feio. Tá? É uma função limitada entre menos 2 e 3. Mas essa f, com certeza, você pode dizer que o módulo da f é menor ou igual que 3. Tá certo? Se você abrir isso, você vai ter que o f de x é menor ou igual. É maior ou igual que menos 3 e menor ou igual que 3. O que é verdade aqui. Então eu ponho com módulo para dizer que eu só estou limitando pelo mesmo número em módulo, tanto em cima quanto embaixo. Se existem dois números diferentes que limitam um por cima e outro por baixo, para f, com sinais opostos, o que eu faço? Pego o maior dos dois em módulo e usa para limitar tanto por cima quanto por baixo. Tudo bem? Essa que é a ideia. Agora, esse módulo aqui não faz diferença nenhuma, né? Claro? Tá certo, Daniel? Legal. Passamos para o próximo. Alguém quer ver outra coisa? Deixa eu já tentar abrir o próximo aqui. Já foi. Os nomes dos arquivos são sugestivos. Page height. Ok. Resolver o exercício 3 com a última fórmula do slide. Qual exercício 3? Atividade 3 ali.
Atividade 3 com qual fórmula? Agora vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Aqui é uma confusão, né? O exercício 3, qual fórmula que você está falando? Desculpa. Quando x tende a p, você quer calcular a derivada. Tá. Então vamos lá. Voltando um pouquinho no exercício anterior, tá? A gente tinha então a f de x era 3x ao cubo mais 2x quadrado. Eu não lembro se era mais ou menos. Mais 5x menos 4. Tá? Então eu quero calcular pela definição a derivada, né? Então o que é o f' de x0? Por definição, isso aqui vai ser o limite quando h tende para zero. Do f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. É com essa fórmula, Aline, ou com a x tendendo para x0? Tá com essa, né? Então vamos em frente. Coragem. Aqui é só fazer a conta mesmo, tá? Então vai ser limite quando h tende para zero. Quem que é f de x0 mais h? É 3 x0 mais h ao cubo mais 2 x0 mais h ao quadrado mais 5x0 mais h menos 4. Tudo isso, não vou escrever de novo, tá? Menos f de x0. Quem que é o f de x0? Tudo isso aqui calculado no x0, tá? E aí, esse trambolhão todo você vai dividir por h. Quanto que vai dar isso? Na hora que você abrir os binômios todos, o que vai acontecer? Aqui você vai ter um 3x0 ao cubo, que vai cancelar com esse fator aqui, tudo bem? Que o f de x0 tem um 3x0 ao cubo ali, né? Então vai ficar 3x0 ao cubo menos 3x0 ao cubo, cancela. Aqui vai ter um 2x0 ao quadrado, vai cancelar com 2x0 ao quadrado da f de x0 que tem aqui. E tem um 5x0 que vai cancelar com esse, vai para o sinal de menos, né? E o menos 4 que está aqui vai cancelar com o menos 4 da f. Então vai sobrar só os termos que tem exatamente h no limite, né? Vamos tentar ver como é que era isso. Esse cara aqui aberto ao cubo ia ficar o 3x0 ao cubo, que a gente já cancelou. Eu ia ter 3x0 ao quadrado h mais 3x0 h ao quadrado mais h ao cubo, tá? Tudo isso aqui vezes 3. No termo quadrático a gente vai ter o 2x0 quadrado já foi embora, então eu vou ter 2x0h mais h ao quadrado. Tudo isso vezes 2. E o 5x0 cancelou com o anterior, aqui sobra mais 5h. Tá bom? De novo, tudo isso aqui dividido por h. Como é que fica essa coisa? Na hora que você fizer a distributiva, deixa eu já tentar andar um pouquinho mais rápido com a conta aqui. Você percebe que tem vários fatores, todos os fatores, todas as parcelas em questão tem h, né? Então eu posso cancelar esse h com todo mundo que tiver aqui. Nessa primeira parcela, por exemplo, vai me sobrar o quê? 9x0 quadrado. Esse h cancelou com esse. Na segunda, eu vou ter 9x0, h ao quadrado, com esse h sobra um h, x0 quadrado. Esse aqui vai ficar 3h ao cubo com um h lá de baixo, h ao quadrado, mais 4x0, esse h cancelou com esse, o outro fica 2h ao quadrado, cancela, sobra isso, e aqui mais 5. Tá, eliminei o h. O que acontece quando o h tende para zero? Essa parcela vai embora. É um polinômio isso aqui, né? Na variável h. O x0 está parado. A variável h isso é um polinômio. É uma função contínua, então para calcular o limite basta substituir h igual a zero na expressão e você obtém exatamente 9x0 quadrado mais 4x0 mais 5. Tá bom?
Então calculamos pela definição o limite que dá a derivada da f ali. Legal. Imagine. Vamos tentar limpar isso aqui. Perfeito. Podemos começar então o exercício 4? Acho que sim, né? Alguém tem mais alguma coisa para perguntar? Eu começo a resolver o 4 em 3, 2, 1. Foi. Então vamos lá. A gente tem então na nossa atividade 4. Lembrando que já tem umas 5 para você fazer, a gente vai resolver ela amanhã, tá? Atividade 4 diz assim: suponha que você tem uma f, não tenho nenhuma informação sobre a expressão da f, sei somente que ela está limitada entre seno de πx e tangente de πx para x entre 2 e 5 meios, quer dizer, então você tem lá o intervalo, tem aqui o ponto 2, você tem aqui o intervalo aberto, 3 meios, 5 meios, então é um exercício que vai envolver bastante teorema do confronto, ele é bem completinho, né? Então, dentro desse intervalo, eu sei que nessa parte, o gráfico o seno de πx, como é que é? A f vai estar presa entre tangente e seno, né? Então a gente pode fazer o gráfico do seno de πx, como é que ele vai ser? 5π sobre 2, a função vai valer 1 aqui, né? Então a gente tem um pedacinho do seno aqui, tá certo? E o cosseno, cosseno por conta da tangente vai estar preso. Então eu não sei exatamente como é que vai estar o gráfico da tangente aqui, mas ele está aqui para baixo. Eu sei que a f está presa aqui no meio, tá certo? Pelo lado direito assim, e do outro lado é o contrário. A tangente vem por cima, o seno vem por baixo, né? A gente sabe como é que é a perna do seno aqui. E a f está presa aqui no meio. Então tá claro qual que é a situação? De um lado, você tem a tangente Peraí, isso não tá bom, né? O gráfico da tangente tá desse jeito aqui, assim. Já ficou ruim. E o seno aqui no meio. Deixa eu tentar limpar isso, gente. Fazer uma coisa melhor, desculpa. Então, vamos lá. Então, você tem aqui o 2. Aqui está o 5 meios. Aqui está o 3 meios. Né? A tangente não está definida aqui no ponto, mas isso é seno de 3π sobre 2. A gente sabe que é menos 1. No 2π ela vale 0. Tá? Então esse aqui seria o seno de πx nesse intervalo, mais ou menos. Como é que é a tangente? No 5π sobre 2, no 3π sobre 2 a tangente ela vem do menos infinito, né? Tá certo? No 2π ela vai valer 0, então a tangente ela vem assim, sobe aqui. E aqui no 5π sobre 2 ela tende a mais infinito. Tá clara a situação, né? Então talvez eu devesse ter feito de outra cor. Tentar passar por cima aqui essa tangente, tá em vermelho. Então esse é o gráfico da tangente de πx. E o azul é o seno de πx. Pronto, acho que assim vai ficar bem claro. Tá, então eu tenho esses dois gráficos e o que está dito para a gente? Eu vou fazer em preto. No primeiro, a primeira sequência de desigualdades diz que eu não sei como é o gráfico da f, mas ela está presa aqui no meio. Abaixo dos... tá invertido. Bom, deixa para lá o desenho, vai. Você tem a f presa entre seno e tangente por um lado e seno e tangente do outro. E aí ele pede algumas informações. Quais seriam elas?
Depois a gente faz o seguinte, abre o Desmos e plota esses dois gráficos para você ver como é que fica nesse intervalo. Tá bom? Vamos se ater às contas aqui, ó. Nos ater às contas, né? Então ele pede um monte de afirmações, se a f é derivável, se a f é contínua e tudo mais. Então, basicamente quer estudar a continuidade da f num ponto e a derivabilidade da f nesse mesmo ponto. Como é que você faz para saber se a f é contínua? Para saber se a f é contínua, o teorema importante que a gente tem é esse, né? Uma função é contínua num ponto, x igual a 2 nesse caso, se somente se o limite dela naquele ponto é o valor no ponto. Então, primeiro de tudo, a gente precisa descobrir quanto que é f de 2, né? Para poder ver se o limite atinge esse valor ou não. Então, como é que a gente faz para ver f de 2? A primeira igualdade, a sequência de inequações 1, diz para a gente que essas desigualdades valem exatamente quando x é igual a 2, porque eu tenho um menor igual aqui. Então eu posso substituir x igual a 2, tá? Então em 1, x igual a 2 dá o quê? Seno de 2π. Estou substituindo, tá? Isso aqui é algébrico, não tem nenhum limite ainda. f de 2 fica preso entre seno de 2π e tangente de 2π. Tudo bem? Quanto vale seno de 2π? 0. Quanto é tangente de 2π também é 0. Então, f de 2 é um número que é maior ou igual que 0 ou menor ou igual que 0. Isso implica para a gente automaticamente o quê? Que o f de 2 tem que ser 0. Tá claro? Então, isso aqui diz para a gente que a f tem que valer 0 nesse ponto. E, portanto, saber se ela é contínua ou não é ver se o limite da f de x é 0 naquele ponto. E aí, como é que eu vou fazer para calcular o limite da f nesse ponto? Olha, você tem essas sequências de desigualdades, uma para valores de x maiores do que 2 e outra para valores de x menores do que 2. Então você vai usar naturalmente limites laterais aqui e o teorema do confronto em cada um dos limites laterais. Então, por exemplo, você pode dizer que se o x for maior do que 2, ele cai no primeiro caso, porque o primeiro caso diz que é maior ou igual, então maior cai no primeiro caso. A gente vai ter o quê? Que seno de πx é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que tangente de πx. Certo? Certo. Então, quando x tende para 2 pela direita, né? Se o x tende para 2 pela direita, este cara aqui tende para 0, porque o seno é uma função contínua. Da mesma maneira, tangente é uma função contínua, a gente fez isso na aula. Se os dois da ponta tendem para 0, o do meio tende para 0. Então, pelo teorema do confronto, eu concluo que o limite, quando x tende para 2 pela direita, de f de x é 0. Bom indício, né? O limite teria que ser igual ao valor. Ainda não tenho isso. Tenho só que o limite por um dos lados é 0. Agora preciso olhar pelo outro lado. Alguma dúvida nisso? Boa, João. Pode usar o GeoGebra se quiser. Eu vou escrever um site que eu gosto bastante aqui, que é bem simples de usar e é mais poderoso que o GeoGebra para as coisas de cálculo, tá? Então vai ser desmos.com. É bem interessante também, vocês podem usar essa ferramenta aí. Tá bom? Parece que meu microfone está mudo. Reabri meu microfone, tá certo? Vocês estão me ouvindo? Eu acho que eu estava falando e não apertei alguma tecla de atalho aqui para baixar o microfone. Então tá ok. Obrigado, Daniel. Então vocês podem usar o desmos.com, que é bem interessante também. Tem um aplicativo para celular que vocês podem usar, ele é bem completinho, dá para ver umas animações.
quando a gente voltar para as aulas eu pretendo usar bastante ele em sala, tá? Bom, em frente. Tá claro então que o limite lateral quando x tende a 2 pela direita da f é zero? Sim. De maneira totalmente análoga, você consegue ver que quando x for menor do que 2, está dito lá pela equação 2 aqui, né, que tangente de πx é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que o seno de πx. Então, de novo, quando x tende a 2 pela esquerda, quer dizer que o x está bem pertinho do 2, mas é menor do que 2, vale essa sequência de desigualdades. De novo, esse cara aqui tende para zero. Tá claro isso, né? Quando x tende para 2, tanto pela esquerda quanto pela direita, o que está dentro vai para 2π, tangente é uma função contínua, o limite passa para dentro, tangente de 2π que é zero. Aqui a conta análoga também tende para zero e, portanto, isso me permite concluir a última coisa que eu escrevi, que o limite, quando x tende para 2 pela esquerda, da f de x também é zero. O que a gente tem? Os dois limites laterais são iguais? São. Então, tudo isso aqui, limites laterais iguais, garantem para a gente o quê? Que o limite, quando x tende para 2, existe e é igual a zero. E zero é exatamente o valor da função no ponto. Então, o que a gente conseguiu provar? Que o limite da função no ponto é o valor dela no ponto e, portanto, com certeza f é contínua no ponto 2, tá bom? Essa afirmação aí é verdadeira. Dúvida na continuidade da função? Podemos passar para testar se ela é derivável ou não no ponto? Então tá, vamos em frente. Vamos ver agora como é que a gente faria para olhar para a derivada da f, né? A derivada da f é uma coisa um pouquinho mais delicada, mas para decidir se a f é derivável no ponto 2, f' de 2, né? Eu preciso olhar para o limite quando x tende para 2. Aqui é o limite, quando eu não escrevo nada, é sempre pelos dois lados, né? É essa conta aqui que nós temos que fazer. E aqui vai ter um pequeno truquezinho, mas a gente consegue se livrar dele rápido, tá? Então vamos lá, se eu quiser fazer essa conta, o que eu tenho que estudar? Isso é, no final das contas, o limite quando x tende para 2 de f de x sobre x menos 2, tudo bem? Todos concordamos com isso? Porque f de 2 vale 0, né? Acabamos de calcular, a gente tem essa informação aqui, f de 2 é 0. Ótimo. Então vamos lá. A gente precisa estudar, de alguma maneira, f de x sobre x menos 2. Então o que eu posso fazer? Eu vou tentar pegar essa primeira equação que tem aqui, né? Seno de πx menor ou igual que f de x menor ou igual que tangente de πx, tá? Eu posso dividir isso por x menos 2 direto? Direto não, a gente tem que tomar um pequeno cuidado, né? Qual que é o cuidado a ser tomado? Se o x menos 2 for positivo, eu posso dividir tranquilamente por x menos 2 e preservar as desigualdades, né? Então, por exemplo, na equação 1, eu posso dividir por x menos 2 numa boa. Porque na equação 1, eu tenho certeza de que o x é maior ou igual que 2. E para o limite, x nunca é igual a 2. Então, estou olhando para x próximo de 2, mas maior do que 2, o que garante que essa quantidade que eu botei no denominador é positiva. Está clara essa sequência de desigualdades? Vamos ver os sims ali no chat. Ou alguma dúvida?
Dúvida nisso? Aparentemente não. Acho que dá para seguir em frente, né? Então vamos seguir. Vocês estão vendo a tela, gente? Eu acho que eu fiz alguma barbeiragem aqui, não sei. Ah não, tá, acho que tá funcionando, né? Já me achei ali. Tá bem. Então, vamos em frente. Isso eu posso fazer na equação 1. O que acontece se eu fizer isso na equação 2? Na equação 2, quando eu dividir por x menos 2, você tem que perceber isso aqui, ó, o x é menor do que 2, né? Se o x é menor do que 2, isso me garante o quê? Que x menos 2 é negativo. Então, na hora que eu dividir por x menos 2, aqui, veja só o que acontece. Eu vou ter que inverter essa desigualdade. Vou ter que inverter essa outra desigualdade também. O que sobra no final das contas? Quando você olha para isso aqui, o que você tem é exatamente essa mesma sequência de desigualdades, né? Então, dividindo por x menos 2, tanto positivo quanto negativo, o x menos 2, né? X maior que 2 ou menor do que 2, a sequência de desigualdades que eu obtenho é essa. Tudo bem? Acho que sim, né? Então, vamos lá. Tendo então essa sequência de desigualdades que a gente escreveu lá no final, isso aqui vale para qualquer x diferente de 2. Nossa, tá feio isso. Isso aqui vale para todo x diferente de 2 e x dentro do intervalo. Aqui não vou escrever, tá? Dentro do intervalinho a gente está sempre trabalhando naquele intervalo menos 3 meios, 5 meios. Tá? Então, dentro desse intervalo 3 meios, 5 meios, para todo x diferente de 2, bolinha aberta aqui no 2, para qualquer x dentro desse intervalo furado no 2, vale essa sequência de desigualdades. Então, para estudar o limite que eu estou querendo, se eu conseguir mostrar que esse cara tende para uma certa quantidade e esse cara tende para a mesma quantidade, o que está no meio, pelo teorema do confronto, vai tender para esse valor também. Então, vamos tentar calcular primeiro o limite do seno de πx sobre x menos 2, quando x tende para 2. Então, eu vou tentar incluir uma nova página aqui para a gente fazer todas essas contas. Ok. New page after. Pronto. Então, o exercício que a gente tem a fazer é o seguinte, né? Calcular o limite quando x tende a 2 do seno de πx sobre x menos 2. Essa aqui, vamos dizer assim, era a parte quente do exercício, né? Tá claro? Vocês estão me ouvindo? Dá um sim, um joinha, por favor, ali no chat para ver que eu não perdi vocês ainda. Legal. Então, vamos em frente. Vamos tentar calcular esse limite. E aqui a coisa é um pouquinho mais enroscada, né? Porque ele não é bem um limite fundamental, né? É bem verdade que quando x tende para 2, o numerador e o denominador ambos tendem para 0. Então eu tenho uma coisa que tende para 0 em cima dividido por uma coisa que tende para 0 embaixo. Mas a gente tem que lembrar que o limite fundamental, como é que ele é? É um limite quando alguma coisa tende para 0, de seno dessa coisa dividido exatamente por essa coisa. Não é o que a gente tem aqui. Então eu vou ter que trabalhar, de alguma maneira, tentar transformar πx e x menos 2 em alguma coisa desse tipo, tá? O que eu pensei foi o seguinte: a gente pode tentar fazer a seguinte coisa, né? Lá dentro eu tenho πx, aqui eu tenho x menos 2. Veja, se você chama y, tá? Isso aqui é só um rascunho para a gente começar. Foi assim que eu pensei. Se você chama y de x menos 2, algumas coisas já vão clarear, né? Quando x tende para 2,
está claro que o y vai tender para zero. Certo? Já ficou com uma carinha boa nisso aqui. Mas, o que vai acontecer? Se o y é x menos 2, quem que é o x? Y mais 2. Então, quem é πx? É πy mais 2π. Se você tentar trocar esses caras aqui, vamos ver como é que fica isso. Vai ficar o limite, x tende para 2 é a mesma coisa que y tende para 0. Eu vou trocar tudo que eu puder por y ali. Então a gente vai ficar com seno de πy mais 2π, não se assuste, isso é muito bom, dividido por x menos 2, que é y por decreto. Agora vamos lembrar o que a gente sabe da trigonometria, né? E a gente sabe bastante. Quem é seno de πy mais 2π? 2π não é o período da função seno, então eu posso trocar seno simplesmente por isso aqui, né? Todo mundo de acordo? Seno de A mais 2π é igual a seno de A. Se você não está muito convencido disso, mas lembra da fórmula do arco-soma, abre com arco-soma, você vai ver que dá certinho isso aqui, tá bom? Agora, isso não é exatamente o que você quer, né? Porque tem um seno de πy multiplicando. Como é que você resolve isso? Ou você ajeita e escreve um π aqui na frente multiplicando para fazer as contas, ou simplesmente, nesse ponto, você multiplica em cima e embaixo por π e considera a seguinte mudança de variável, né? Sei lá, de novo. Não precisaria fazer todo esse detalhe, mas chama z de πy. Tá? Claramente, quando y tende para zero, o z também vai tender para zero, tudo bem? Então eu posso trocar isso aqui pelo quê? Volta para o azul. Esse π é uma constante, ele sai do limite. Limite, quando y tender para zero é a mesma coisa que z tender para zero, vai ficar seno de z sobre z. Tá bom? Esse cara aqui é exatamente o limite fundamental. Isso aqui dá π. Esse aqui é o fundamental, a gente sabe que ele vale 1. Tudo bem? Então, o limite de, quando x tende para 2, de seno de πx sobre x menos 2 é exatamente igual a π. Portanto, se a gente voltar na página anterior, cadê a página anterior? A gente voltar na página anterior, bom, bagunçou um pouquinho o zoom aqui, mas eu mudei o tamanho da página. Bom, vamos lá. Na página anterior, se você olhar com muito cuidado, aqui a gente tinha seno de πx sobre x menos 2, menor ou igual que f de x sobre x menos 2. Então, esse cara aqui da ponta, a gente acabou de ver que o limite dele, quando x tende para 2, esse cara aqui tende para π. Tá bom? De maneira totalmente análoga, você vai fazer esse limite aqui, que é o tangente de πx sobre x menos 2. O que é o tangente de πx sobre x menos 2? Você vai fazer usando o item anterior, né? O que a gente acabou de fazer aqui em cima. É só usar o fato de que tangente é seno sobre cosseno, né? Então isso aqui vai ser o quê? Limite, quando x tende para 2, de quem? Seno de πx sobre cosseno. Eu vou escrever isso de outro jeito, mais arrumadinho, né? Vezes 1 sobre arrumadinho, para dar a gente poder usar o que a gente tem no item anterior, né? Tá bom? Então é um limite de um produto. Esse cara, a gente acabou de fazer a conta aqui e ver que esse cara tende para π. Esse cara, quando x tende para 2, esse limite existe? Sim, cosseno de 2π, 1, né? A função cosseno é contínua.
Então esse limite aqui também é π. Ou seja, se você sabe que o limite do seno de πx sobre x menos 2 é π, o da tangente de πx sobre x menos 2 também é π, né? E aí a gente volta lá, não tanto assim, é só um aqui, e conclui que esse lado direito aqui também tende para π, né? Então qual que é a brilhante conclusão? A gente tinha, só recuperando, f de x sobre x menos 2, preso entre tangente de πx sobre x menos 2, de um lado, e seno de πx sobre x menos 2 do outro. Esse cara a gente mostrou que tende para π, esse cara a gente também mostrou que tende para π. Pelo teorema do confronto, sabemos que o limite quando x tende para 2 de f de x sobre x menos 2 é π. E esse cara era exatamente o cara que a gente estava calculando, tentando calcular o f' de 2. Ou seja, o que nós mostramos? Que tínhamos concluído que a função era contínua no ponto x igual a 2 e vimos que ela é derivável e a sua derivada é igual a π. Então a alternativa E também é correta. Tínhamos calculado f de 2, vimos que f de 2 vale 0, também é correta. É derivável? É, mas a derivada não é 0 e também não é menos π. Então as únicas alternativas verdadeiras aqui são C, E e G. Tudo bem? Alguma dúvida na resolução desse problema? Um pouquinho mais sofisticado que o usual, mas acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para aprofundar mesmo e ver as coisas um pouquinho mais sofisticadas, né? Se não fosse derivável... pergunta do Iago, né? Se não fosse derivável, eu encontraria valores diferentes para seno e tangente? Você diz para os limites nas pontas, né? Essa é uma possibilidade. Você poderia ter limites diferentes aqui e aqui, mas isso não garante que o do meio não existe. Por exemplo, suponha que aqui deu 0 e aqui deu π, tá? Então faz de conta que você fez uma conta lá, aqui deu 0, aqui deu π. O que isso me garante? Eu posso afirmar que esse limite não existe? Não. O que dá para dizer é que se o limite existir, ele vai ser um número entre 0 e π. Mas essa coisa pode me dizer que o cara existe, pode acontecer desse cara existir, pode acontecer desse cara não existir, tá? O que quer dizer f não ser derivável? F não ser derivável quer dizer que este limite aqui tem um f de 2, né? Eu não escrevi porque ele vale 0. Quer dizer que esse limite não existe. Ou dá mais infinito ou dá menos infinito, tá? Ou não existe ou não é um número real. Tá bom? Então, a condição para não derivabilidade é o fato daquele limite não ser um número real. Nesse caso, no caso aqui do exercício, como eu consegui prender esse cara entre duas quantidades que convergem para a mesma coisa, eu vi que o limite existe. Tá bom? Alguma dúvida nesse exercício? Outra coisa que vocês queiram perguntar? Alguma coisa da lista, por exemplo? Deixa eu ver se eu consigo abrir o Desmos aqui, fazer o gráfico das duas funções. E eu tento compartilhar com vocês. Com essa conexão toda aqui, ele está um pouquinho lento para abrir minha página. Vamos esperando. Vocês querem perguntar alguma outra coisa de algum exercício, por exemplo? Daniel, professor, eu poderia resolver esse problema aplicando a derivada em todos os termos da expressão? Com algum cuidado, sim. Tá? Porque você está fazendo um monte de hipótese para resolver, para fazer essa coisa, e tem que ter um cuidado, né? A primeira coisa que você precisa olhar
um dos exercícios da lista, se eu não me engano, é o primeiro da parte de derivadas ali, que diz que quando você tem uma função dada por chavinha, como é que é a derivada dela. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa que você precisa tomar cuidado é o seguinte. Não é verdade, por exemplo, se você tem uma sequência de desigualdades, se f é menor do que g, não necessariamente é verdade que f' é menor do que g', tá? Isso a gente ainda não tem ferramenta para entender direito, depende de uma coisa que chama teorema do valor médio. Então, mas toma esse cuidado, quer dizer, f menor do que g não implica que f' é menor do que g'. Nesse caso, se você faz essa conta, é até interessante discutir isso, né? Se você deriva dos três lados, aí a gente nem viu como deriva tangente ainda, mas tá lá nos vídeos que eu deixei no E-Disciplinas, né? Mas se você soubesse derivar a tangente, você conclui coisas interessantes, né? Que se esse argumento de derivar a desigualdade fosse verdadeiro, você chegaria na conclusão. Mas a solução está incorreta, tá claro? Você usou uma passagem ilícita ali, que é o quê? F menor ou igual que G menor ou igual que H, dizer que as derivadas são menores ou iguais. Então você chegou na resposta certa por caminhos tortos, né? Não é isso que a gente quer. O 6.4 da lista. Professor, f de 2 igual a 0, a gente já viu o 6.4, Thiago. Professor, o f de 2 igual a 0 não significa que a função é constante e igual a 0 em 2? E daí não teria coeficiente angular? Lara, essa pergunta é muito boa porque ela esbarra numa coisa bem conceitual aqui, né? Quer dizer, f de 2 igual a 0 é o valor da função no ponto. Nos outros pontos, para x's, vamos dizer assim, bem pertinhos de 2, um x bem próximo de 2, não é verdade que o f de 2 é igual a 0, tudo bem? Então, num ponto, ela assume um valor. Então, você dizer que uma função é constante num ponto é sempre verdade, né? Naquele ponto, ela assumiu um único valor. Porque se ela assumisse dois valores para x para o mesmo x, não seria função. Então, a ideia do coeficiente angular é exatamente você aproximar o que seria a reta tangente num ponto por retas secantes obtidas ligando o ponto que você quer em questão, no caso o ponto 2 f de 2, né, que dá 2, 0. A abscissa x é igual a 2 e ordenada y igual a 0. Construir a reta tangente no gráfico, aproximando por retas que ligam esse ponto a pontos arbitrariamente próximos dele no gráfico da função também. Tá claro? Agora apareceu aqui para mim o Desmos, Start Graphing. Vamos lá. Vou tentar fazer as duas funções e já mostrar para vocês seno de πx, tangente de πx. Vamos ver se eu consigo. Tá, ok. Consegui fazer o gráfico aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar a tela para vocês, tá? Eu vou tentar parar de compartilhar essa tela por um momento. Vou tentar abrir a janela do Desmos, né? Chromium Tab, Desmos, ok. Acho que vocês conseguem ver. Tá vendo? O gráfico azul é o da tangente de πx e o gráfico vermelho é o seno de πx. Você nota que o coeficiente angular da reta tangente, quer dizer, a reta tangente não é horizontal, né? Justamente o que acontece é que esse coeficiente angular é π. Tá bom? Como é que é a coisa? Não sei se vocês acompanham o cursor, mas o gráfico da f, tanto pela direita quanto pela esquerda, pela direita ele está abaixo do gráfico azul e acima do gráfico vermelho. E do outro lado, ao contrário, acima do azul e abaixo do vermelho. Então, ela está presa aqui no meio, tende para o valor das outras duas no 2, porque ela
é espremida, é aquele que o pessoal chama de teorema do sanduíche, né? Ela vai no meio, então se a de cima e a de baixo vão para zero, ela vai para zero também. E nesse caso acontece com as derivadas também, porque nesse ponto as duas funções têm a mesma derivada. Elas empatam no valor e também na derivada. Tudo bem? Então é como se fosse um teorema do confronto para as derivadas. Acho que é um pouco na direção do que o Daniel falou, mas a gente precisaria demonstrar isso, né? Tá claro? Ótimo, voltei. Ficou clara a colocação ali do gráfico? Acho que vocês viram, né? Perfeito. 6.4 da lista. Legal, gente. Acho que está sendo razoavelmente produtivo isso aqui, né? Não é a mesma coisa que tá olhando na cara de vocês e tentando adivinhar as dúvidas que dá para perceber, mas estamos funcionando. Vamos ver então o 6.4 da lista. Deixa eu tentar abrir a lista aqui. Deve ser um teste, né? 6.4. Tá aqui. Interessante, né? Quer dizer, você tem... Eu vou tentar recompartilhar uma tela para a gente fazer desenho e ver um pouquinho como é que é a cara desse gráfico aí. Tá? Então, deixa eu tentar... Bom, precisa compartilhar a tela aqui, só um minuto. Okay. Acho que vocês estão vendo a tela agora. Meu caderninho. Ok, então vamos lá. É dado pra gente a seguinte função, né? Você tem uma f, daquelas bem esquisitoides, né? Ela é x sobre 2, como é que é? X sobre 2 para x racional e x sobre 3 se o x for irracional, tá bom? Então, assim, qualquer tentativa de fazer o gráfico dessa função é um fracasso garantido, né? Mas a gente vai tentar. Vamos lá, como é que é x sobre 2 quando x é racional? Então, o gráfico é uma reta de coeficiente angular meio, né? Esse pontilhado quer dizer que esses pontinhos aqui são os pontinhos azuis correspondentes a um ponto x aqui que seja da forma P sobre Q. Se ele é P sobre Q, o f de x vai ser P sobre 2Q. Tá bom? E aí eu vou tentar fazer em vermelho o irracional, que vai ser o coeficiente angular 1/3, né? Um pouquinho menor ainda. Então você tem os outros aqui. Se você pegar um outro número aqui, um outro x, que é um número irracional, quanto vai valer o f de x? Até aqui embaixo eu vou escrever, né? O f de x vai ser x sobre 3, tá bom? Então, por exemplo, essa função no π, ela vale π sobre 3, e no meio ela vale 1/4, tá? E ele pede qual é o conjunto dos pontos de descontinuidade da f, né? Então, aonde a f é descontínua? Eu acho que é fácil de você se convencer que a função é descontínua se você pegar qualquer número que não seja zero, por exemplo, esse cara aqui, tá? Ele é um número irracional. Você concorda que se você abrir um intervalinho, por menor que seja em volta desse cara, sempre vai ter um número racional aqui dentro? Então, nesse ponto a função vale x sobre 3. Nesse ponto, que é um número racional, ela vai valer x sobre 2. Ou, se for um y sobre 2. Então, eu tenho pontos próximos que tem imagem suficientemente longe, né? Se você quiser ir lá para o epsilon e delta, como é que é a coisa?
Se eu te dou aqui esse cara, por exemplo, se esse cara aqui é o π, te dou o π sobre 3, eu consigo abrir um intervalinho suficientemente pequeno em volta do π sobre 3, de modo que, por menor que seja o intervalo aqui no domínio, vai ter pontos próximos do π sobre 3 que não estarão próximos ou dentro daquele intervalinho que eu abri. Quer dizer, dado o epsilon aqui em volta do π sobre 3, o intervalinho de raio epsilon em volta do π sobre 3, eu não acho nenhum delta para fazer um intervalinho aqui, de modo que todos esses pontos estejam dentro daquele intervalinho mais epsilon ou menos epsilon em volta do π sobre 3. Tá claro, Tiago, né? Tiago tinha perguntado 6.4. Então tá claro que qualquer ponto que não seja a origem, a função é descontínua, porque num ponto ali, se ele for irracional, tem racional perto, e ela vai pular bastante. Quanto que ela vai pular? Do x sobre 2 para o x sobre 3, né? Que é uma quantidade positiva. E se for racional, a mesma coisa. Ele vai valer o número dividido por 2, mas pertinho dele vai ter um irracional onde vai valer o número dividido por 3. Então deu um pulão. Tá certo? Então, com certeza, ela é descontínua em todos os números diferentes de 0. Agora, por que ela é contínua na origem? Na origem é complicado. A gente precisaria dar um zoom gigantesco ali, né? Faz de conta que você deu um zoom nos eixos ali. Então você tem aqui, eu vou desenhar fora de escala, né? Você tem o x sobre 2 nos racionais e o x sobre 3 nos irracionais. O que acontece? No zero, quanto vale f de 0 nesse caso? F de 0 é 0, né? Porque 0 é um número racional, 0 sobre 2. Tá. Então, ela vale 0. Se você abrir um raio epsilon, um intervalinho de tamanho epsilon em volta do 0, epsilon para cima, epsilon para trás, você consegue achar um delta. Qual é o delta que você vai achar? Se eu abrir um intervalinho de tamanho suficientemente pequeno aqui, seja um número racional ou irracional, os valores deles vão estar presos dentro dessa faixa. Né? Quer dizer, dado epsilon, se você pegar o delta igual a epsilon sobre 3, por exemplo, todo mundo vai estar... né? Então, dado esse epsilon, você toma delta igual a epsilon sobre 3. O que vai acontecer? Se você pegar x menos 0, né? Eu quero testar a continuidade no 0, menor do que delta, isso garante o quê? Que o módulo de x é menor do que epsilon sobre 3. Não, pega 2 epsilon, vai? Por exemplo, melhor do que epsilon sobre 3. Bom, todos vão funcionar. Quanto vai valer o f de x para um x desse? Esse cara aqui vai me dizer o quê? Que se você abrir um módulo, x vai estar entre menos epsilon sobre 3 e epsilon sobre 3, né? Então, quanto que vai valer o f de x? Vai valer, se eu dividir por 2, vai ser x sobre 2, x sobre 3, naquelas mesmas condições, né? Então, o f de x ou vai ser epsilon, se eu divido por 2, epsilon sobre 6, ou se eu dividir por 3, epsilon sobre 9. De qualquer modo, cai dentro dessa faixa aqui. Então, para qualquer x dentro desse intervalinho, matou. Né? Se você quisesse ser bem justo mesmo, pega delta igual a 2 epsilon, que aí você vai estar ou com, se o x for racional, o f de x vai ser menor do que epsilon, e se ele for irracional, vai ser menor do que 2 epsilon sobre 3, que também é menor do que epsilon. Ele cai sempre dentro daquele intervalo. Então, com isso a gente mostra que a função é contínua no zero, e pelo desenho anterior aqui você observou que a função é descontínua em qualquer ponto fora da origem. Então, quem é o conjunto de descontinuidades? Todo mundo exceto o zero. Tá bom? Deu para entender, Thiago? A continuidade é no zero, só no zero, em nenhum outro ponto. Vocês perderam toda a minha conta com epsilon e delta para ver a continuidade? Ah, não, tá bom. Ótimo. O Fábio pediu para ver o 2.5 da lista.
Vamos ver. Se é que eu já falei dele, né? Isso é uma coisa que a gente precisa... Ah, continuidade. O 2.5, sim. São aqueles exercícios provocadores, né? Vamos lá. Mas eu consigo adicionar uma página aqui. Pronto. O 2.5 ele pede para você construir uma função que é contínua só em 2 pontos, tá? Ó, a tua pergunta, não sei se foi de caso pensado ou não, mas é muito ligada com a pergunta que o Thiago acabou de fazer no 6.4, né? O 6.4 te dá exemplo de uma função que é exatamente contínua num único ponto, tá certo? Então aqui o exemplo dali era um pouquinho mais complicado, mas se você pega uma coisa mais simples assim, ó, x, se o x é racional, e 0, se o x é irracional, vamos escrever r menos q, né? R menos q, essa função é contínua só em x igual a 0, né? O argumento é bem parecido com o que eu fiz no 6.4 agora. Então eu tenho uma função que é contínua só no 0, o gráfico dela é mais ou menos assim, né? Pontilhadinho nos racionais aqui, bissetriz, e 0 nos irracionais. E se você quiser, eu consigo construir uma função que é contínua em outro ponto, agora bem fácil, né? Dá uma transladada nesse gráfico, escreve assim, f de x é x menos 1 se o x é racional, e 0 se o x é irracional. Como é que é o gráfico dessa? É igualzinho ao anterior, só que você translada uma unidade para a direita, né? Vai ser um pontilhado bissetriz aqui, esse ponto aqui, né? Coeficiente angular 1, passando pelo ponto 1, tá bom? Então você tem essa função. Então vamos chamar ela, para não confundir, vamos chamar esse cara aqui de g, tá bom? E a partir dessas duas, eu vou construir a função h de x, que é o quê? F vezes g, tá bom? Como é que é a cara desse cidadão aqui? Ó, se o x for racional, ela vai ser x vezes x menos 1, que é o famosão x ao quadrado menos x. E se ela for irracional, vai ser 0 da f vezes 0 da g, 0. Tá bom? Então, como é que é o gráfico dessa nova função da h? Agora ela é uma parábola pontilhada, né? Passando pelo 0 e pelo 1. Tudo bem? Então aqui ela no 1 e no 0, ela vale 0. Em todos os outros racionais, ela vale x² menos x. Tá? Então é um gráfico pontilhado assim. Se você sortear na reta um número irracional, o valor dela está aqui. Se você sortear um número racional, o valor está aqui. Tudo bem? Então, de maneira completamente análoga ao que você fez no caso anterior, você consegue mostrar que essa função aqui é contínua no 1. Por quê? Ela vale 0. Se você abrir qualquer intervalo, aqui você abre qualquer intervalinho no contradomínio, você acha um pequeno intervalo em volta do 1, onde a imagem de todos os pontos fica aqui dentro. No 0, a mesma coisa. E nesse ponto aqui, por exemplo, se ele for racional, o valor está aqui. Na hora que eu abro o intervalo, por menor que seja o intervalo, eu vou ter caras que o valor está aqui, longe do ponto. Tá claro? E vice-versa. Tudo bem? Your microphone appears to be noisy. Acho que vocês estão me ouvindo, sim?
Tô sendo ouvido, né? Ou não? Tô. Tá, ficou clara então a tua dúvida, o Fábio? O Rafael, se a f é contínua no zero, qual a derivada dela no ponto? Deixa eu só ver. O Fábio... Tá tudo bem com a tua dúvida, Fábio? Só dá um sim, não pra gente entender aí. Ótimo. Tá. O Rafael fez uma pergunta muito importante. Se a f é contínua no zero, qual a derivada dela nesse ponto? Vamos retomar um pouco da teoria que a gente fez na classe, né? Se uma função é contínua, ela tem que ser derivável no ponto? Alguém consegue escrever aqui no chat um exemplo rapidinho de uma função que é contínua no zero, mas que não é derivável no zero? Não ser derivável quer dizer que ela não tem reta tangente naquele ponto. Então estou dando uma dica forte. Não ter reta tangente quer dizer que ou o gráfico dá um salto, mas a gente quer contínuo, então não vai ter salto, ou tem um bico. A função constante igual a zero é derivável, Vitória. Então dá para você construir x² também é contínuo. A Isabel mandou um módulo de x, perfeito. Tá? Então, módulo de x é um exemplo de uma função que é contínua na origem e que não é derivável, né? A gente consegue ver isso rapidinho aqui. Olha. Assim, às vezes uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Principalmente se você desenha os eixos retos. Caramba. Tá? Como é que é o gráfico do módulo de x? Vem uma coisa assim e depois assim, né? Coeficiente angular 1, tá bom? Como é que é a cara do módulo da f? Se você abre, a definição do módulo é o quê? Ele é x se o x for maior ou igual que zero e menos x se o x for menor que zero. Na hora que você for tentar calcular o limite do f' de zero, o que vai ser isso? Vai ser o limite do módulo de x, que é o f de x, menos f de zero, que é zero, sobre x quando x tende para zero. O que você percebe analiticamente? Na hora que você calcular os laterais, quando x tende a zero pela direita, o módulo de x é x, isso aqui daria 1. Quando x tende a zero pela esquerda, o módulo de x é negativo, o x é negativo, e portanto o módulo de x é menos x, o limite seria menos 1, né? Então, como os limites laterais são diferentes, pela direita o coeficiente angular tende a ser 1, pela esquerda o coeficiente angular tende a ser menos 1. Os limites laterais são distintos, portanto o limite não existe. Então isso aqui a gente diz que a f não é derivável, tá? Não existe f' de zero. Apesar da função, como você vê aqui, a função é contínua. Você desenha o gráfico sem tirar o lápis do papel. Tá bom? Então, se a função é contínua, ela não precisa ser derivável. O que vale é o contrário. O Pedro também tinha escrito o módulo de x ali, boa. Então, o que a gente sabe é o seguinte, se ela é derivável, ela tem que ser contínua. Mas se ela é contínua, ela não precisa ser derivável. E o primeiro exemplo que vem na cabeça é módulo de x. Tudo bem? A Isa quer ver o 3.10, letra E. Vamos ver se a gente consegue achar ele aqui. 3.10. A letra E. Secante de tangente de x. Olha, eu posso resolver ele agora, mas a gente não viu como faz as regras de derivação, né? Então, o que você vai precisar aí é saber como deriva secante, como deriva tangente e uma regra da cadeia, tá? Se você já estudou isso, a gente pode fazer. Se vocês não viram isso, a gente pode pensar em fazer uns vídeos já adiantando a matéria, né? Mas eu estou meio preocupado com isso porque eu não sei como é que seria na reposição. Se eu dou matéria agora nova e alguém não está assistindo os vídeos, ele fica prejudicado depois, né? Por exemplo, agora a gente tem 47 alunos aqui, nossa turma tem 86. Isso eu estou discutindo ainda com a CG da Poli, com a nossa equipe, como é que nós vamos seguir, tá bom? Mas, para te adiantar, Isa, é o seguinte. Se você já viu a regra da cadeia e a regra
as derivadas das funções trigonométricas, você consegue fazer esse exercício, né? Não é nada muito do outro mundo, não. Se você quiser olhar, é só lembrar o seguinte: como é que você deriva, por exemplo, quem é, né, secante de x? Secante de x é 1 sobre cosseno. Então, para calcular a derivada da secante, eu vou precisar calcular a derivada do quociente. E, de novo, a derivada da tangente de x é outro quociente, é seno de x sobre cosseno de x. Na classe, a gente viu como deriva seno, né? A derivada do seno de x é cosseno de x. E a derivada do cosseno de x eu não fiz, mas deixei pronto para você descobrir que era menos seno de x. Então, sabendo essas derivadas, como que é a derivada da secante, né? Uma coisa que você, por favor, não vai fazer é achar que a derivada da tangente, como é um quociente, a derivada do quociente é a derivada do numerador pelo denominador, né? Não, tá? Isso não é assim que funciona. Tem um jeito, tem uma fórmula para a derivada do quociente, que eu vou até escrever aqui, mas a gente nunca viu ela, né? Poderia deduzir na classe, vocês podem olhar nos vídeos. Você vai fazer a derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador e divide tudo isso pelo denominador ao quadrado. Por que que é assim? A gente precisa estudar algumas coisas, né? E também o que você vai precisar, como você tem uma composta ali, quem que é a derivada da composta, né? Não é isso aqui, né? Às vezes, a derivada da composta é filhinha bola gelinho, né? Também não é nada disso, não, tá? Derivada da composta é o que a gente chama de regra da cadeia. Você vai derivar de fora, calcular na de dentro e multiplicar pela derivada da de dentro, tá? Eu acho que é importante você, mais do que decorar essas fórmulas, olhar lá nos vídeos, tem a dedução delas e uma intuição geométrica do porquê que elas têm que ser assim, tá bom? Isso é bem importante, mas aplicando essas duas fórmulas que eu te passei aqui, você consegue derivar, sei lá, você tem um h de x aqui que é secante da tangente. Você sabe fazer essa conta direitinho, né? Quem que é a derivada da h? Se chama, a tua f de x vai ser secante de x. A tua g de x vai ser tangente de x. Então, quem que é a derivada da h, mundialmente famosa galinha, né? Vai ser a derivada da secante calculada na tangente vezes a derivada da tangente. Ah, como é que calcula a derivada da tangente? Aplica a regra do quociente aqui. Como é que calcula a derivada da secante? Aplica a regra do quociente na definição da secante, tá bom? É uma coisa um pouquinho mais sofisticada, a gente deixa para depois. 6.14. Deixa eu achar ele aqui. É um outro teste também, né? Tá. X ao cubo vezes seno do módulo de 1 sobre x. Ele quer saber se é contínuo, se é derivável, o que for. Então, vamos reescrever esse cara aqui. Então, a tua função f é uma chavinha, né? Ela é x ao cubo vezes... É isso mesmo? X ao cubo seno do módulo, seno de 1 sobre o módulo de x dividido pelo módulo de x. Isso se o x for diferente de zero. E vai valer zero se o x for igual a zero. Tá bom? Então, as perguntas são as usuais, né? O que dá para dizer a respeito de continuidade e diferenciabilidade dessa f? Vamos lá. Bom, para falar de diferenciabilidade, a primeira coisa que você precisa ver é se ela é contínua, né? O que eu preciso ver? O que eu preciso estudar para saber se a função é contínua? A gente tem um único teorema fortão. Para saber se a função é contínua, eu preciso ver se o limite dela no zero é igual ao valor.
Como é que você vai calcular isso? Veja, é aquela coisa, isso aqui é um conceito super importante, né? O limite, quando x tende para zero, quer dizer que o x está bem próximo de zero, mas nunca é igual a zero. Então, a f, quando x é diferente de zero, é o que está lá no numerador, né? E você vai deixar eu escrever esse cara assim, ó. X ao quadrado, x sobre o módulo de x, seno de 1 sobre o módulo de x. Com isso, você mata rapidamente o valor do limite. Esse cara aqui, quanto que é? X sobre módulo de x é uma função que é limitada, né? Na verdade, ela é limitada pelo seguinte. Se o x for maior do que zero, ela é constante igual a 1. Se o x for menor do que zero, ela é constante igual a menos 1. É constante igual a menos 1. Então, o que vai acontecer? Ela é uma função limitada, o módulo dela é, na verdade, igual a 1, portanto, menor ou igual que 1. E o seno também a gente sabe que é limitado, está preso entre menos 1 e 1, tá bom? Então eu tenho o produto de duas funções limitadas, portanto isso aqui é uma função limitada, e o x ao quadrado tende para zero. Então, por aquela consequência do teorema do confronto, uma função limitada vezes uma que vai para zero, o limite é zero, e zero é exatamente o valor da função nesse ponto, tudo bem? Então, uma vez que o limite é o valor da função no ponto, eu garanto para você que f é contínua em x igual a zero. Nos outros pontos, quando x é diferente de zero, ela também é contínua, porque é produto e quociente composta de funções contínuas, né? Polinômios, módulos e funções trigonométricas são todas contínuas. Então essa função é contínua em todos os pontos da reta real, e a gente vai olhar então para a derivada dela agora. Quem que seria o f' no zero, tá? Nos pontos fora da origem, ela também é derivável, mas para fazer isso a gente precisaria ter visto as regras de derivação. Então, quem que é o f' de zero? Eu vou ter que olhar para o limite quando x tende para zero, de f de x menos f de zero sobre x menos zero. F de x menos f de zero sobre x menos zero, o limite quando x tende para zero de f de x sobre x. E o que é isso? De novo, quando x tende para zero, ele nunca é igual a zero, então esse limite é x tendendo para zero de... Na hora que você dividir por x ao quadrado, você vai ficar com... Dividir por x, sobra x ao quadrado, seno de 1 sobre o módulo de x, sobre módulo de x, né? E aí, de novo, vai seguir a análise. Como é que você vai fazer isso aqui? Vai ser o limite, quando x tende para zero, de quem? X vezes x sobre o módulo de x, seno de 1 sobre o módulo de x. De novo, tudo isso aqui é limitado. Esse cara aqui tende para zero, e, portanto, o limite é zero. Então, f' de zero, sim, existe e é um número real igual a zero. Então, dentre as alternativas ali, a gente tem que f é derivável e f' de zero igual a zero. Então, 6.14, a resposta deve ser a letra D. Tá certo? Dúvida nisso, Fernanda? Alguma dúvida na solução? Acho que para fechar, eu só levanto a pergunta para você. Se a gente, em vez de x ao cubo aqui, tivesse um x ao quadrado, por exemplo, o que você acha que ia acontecer, né? Aqui ia funcionar, né? Ia ficar só um x, ia dar certinho. Agora aqui ia ficar assim, né? Eu não ia ter mais esse x aqui, tá certo? E aí eu ia ficar com o limite de x sobre módulo de x vezes seno de 1 sobre módulo de x quando x vai para zero. Esse limite não existe e depois você tenta pensar por quê. Mas aí o que acontece? Então eu teria uma função, se fosse ali x ao quadrado em vez de x ao cubo, eu teria uma função que é contínua na origem, mas que não é derivável. O f' de zero não existe, porque ele vira um limite inexistente. Tá bom? Certinho? Bom, então
acho que tá bom, já deu 9h10, né, gente? Eu tô avisando só agora, mas isso aqui foi gravado, eu tô gravando essas aulas, na verdade, a partir de hoje, a pedido da Polly. Só a aula, as perguntas no chat de vocês não aparecem, tá? Só os meus comentários e as anotações ali na tela. A Polly pediu para deixar gravado isso para os alunos que não podem acessar, tá? Então, amanhã a gente se encontra de novo às 9h20. Vamos tentar resolver a atividade 5 e discutir algum outro exercício. Ah, o Pedro, por que x sobre módulo de x é limitada? Vamos ver isso rapidinho, então, última coisa, tá? Você quer olhar para a função x sobre módulo de x. X sobre módulo de x. Eu vou pegar um módulo disso. O que é um módulo disso? É um módulo de x dividido pelo módulo do módulo de x, que é o próprio módulo de x, tá? Isso aqui é 1. Ou seja, se a função tem módulo constante, ela é limitada, né? Sei lá, 1 você pode dizer que isso aqui é menor ou igual que 2, né? Então, o módulo da minha f é menor ou igual que uma constante, portanto, a f é limitada. Ou, de um jeito mais artesanal, né? Se você fizer o gráfico, x sobre módulo de x, quando x é positivo, ela é constante igual a 1, e quando x é negativo, ela é constante igual a menos 1, tá bom? No zero ela não está definida, bolinha aberta aqui, bolinha aberta aqui. Tá claro? Então, tá resolvido aí, Pedro. Tá, amanhã a gente se encontra então 9h20 para discutir as soluções da atividade 5 e tirar algumas outras dúvidas da lista. Tá bem? Obrigado e até amanhã então, gente. Cuidem-se.